ele me disse: profetize a estes ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra de quem? Do Senhor. Opa! Assim diz o Senhor soberano: soprarei meu espírito e tal. O versículo 7 diz: então, assim o quê? Anunciei essa mensagem. Põe na Almeida, por favor, Ana. Então, profetizei o quê? Como se me deu? Profetizar tem mais a ver com ouvir ou falar? É por isso que a gente está errando. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Profetizar tem mais a ver com ouvir ou falar? Por isso tem tanta gente dando profetada. A pessoa fala algo que ela não ouviu de Deus. Ou a pessoa fala sem se dar o trabalho é a força de expressão, de ouvir a Deus. A pessoa perdeu o prazer de ouvir Deus. Ela não lê Bíblia, ela não ora. Ela não busca o batismo com o Espírito Santo. E se ela é batizada, ela não exerce esse momento de intimidade. E aí não ouve o Espírito. E por não ouvir o Espírito, ela não consegue profetizar. Ela fala: não tem jeito. Todo cenário é ruim para quem não ouviu Deus. Escreve isso, gente. Todo cenário é ruim para quem não ouviu Deus. No mês de janeiro nós vamos profetizar como Deus der a ordem. Quem ouve Deus não tem cenário ruim, tem oportunidade de milagre, tem oportunidade de testemunho. Então, se você está diante da maior ou das maiores crises da sua vida, aperfeiçoe a capacidade de ouvir o coração de Deus, de meditar na palavra, de jejuar, de buscar intimidade com o Espírito Santo, porque é nesse tempo que você vai ouvir melhor e vai profetizar melhor e vai compartilhar testemunhos de milagres extraordinários. Essa é a palavra para o mês de janeiro, em nome de Jesus. E a gente fica preocupado com o que falar. Me mandaram profetizar, o que será que eu vou falar? Não. Me mandaram profetizar, se Deus não disser nada, eu não falo nada. Irmão, já teve a oportunidade de eu falar assim: ó, fulano, alguém prega, por quê? Porque eu tenho um monte de mensagem e esboço pronto, mas eu não estou entendendo que eu tenho uma palavra de Deus para entregar hoje. Que outra pessoa tem uma palavra de Deus para entregar hoje? Eu preciso ouvir. Agora, pelo amor de Deus, não faça disso uma desculpa, porque tem muito cristão cara de pau se escondendo atrás disso. Não, porque eu não ouvi nada de Deus. Não ouviu porque não fez igual o João, reclina a cabeça no peito dele. Irmão, em nome de Jesus, 2024 nós vamos orar, jejuar, buscar, falar em línguas como nunca fizemos na nossa vida. Para de ficar esperando que seja o ano que mais vai ganhar dinheiro, mais conquistar, mais isso, mais aquilo. Esse pacote aí está nas demais coisas que vão ser acrescentadas. Deus não tem dificuldade nenhuma em enriquecer, em exaltar. A questão de Deus é: onde está teu coração, filho? Filho meu, dá-me o teu coração. Onde tem andado o nosso coração? Porque é ali que está o nosso tesouro. Se nosso coração estiver em Deus, nosso tesouro vai estar nele. As demais coisas vão ser liberadas. É sobre isso. Aí agora a gente vai ler o primeiro livro de Reis, capítulo 17. Gente, eu amo as viradas de intimidade porque é desse jeito. Eu posso ir com a mensagem pronta. Tem dia que eu nem preparo mensagem, entre aspas. Eu estou só com um texto que eu li ou uma palavra no coração e subo aqui. E o Espírito Santo vai dando. É muito gostoso. É um momento de intimidade. A ideia é essa. Acho que vai chegar um tempo que a gente vai organizar essa parte de transmissão para fazer tal. E a gente faz até uma roda, põe até os almofados no chão, irmãos. Essa é a minha vontade. Sabe aquela coisa? Não pode dormir. Fala para a almofada, tem gente que gosta de deitar, gosta de viver encostado, aí não. Mas ficar assim, sabe aquela coisa da intimidade. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, o título dessa mensagem é: não acesse novos níveis sem essas instruções. Esse título de mensagem eu não vou esgotar hoje. Amanhã, no culto da virada, acho que não, porque tem uma outra mensagem, mas na segunda, ou pode ser que sim, na segunda-feira eu devo falar disso, talvez na terça, eu vou falar bastante disso, tá? Vamos acessar os novos níveis com as instruções de Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 1, diz assim: Elias, que era de Tisbe, por isso às vezes é chamado Tisbita, em Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho, nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene.
É interessante que a gente fala muito que ficou sem chuva por 3 anos, mas nem orvalho teve. Vamos lembrar que antes de Noé, não chovia, não havia chovido sobre a terra. Vocês lembram disso? Falamos bastante isso. Só que o orvalho, na madrugada, subia e regava a terra. Quando Deus, pega isso aqui, meu Deus, ó, a metralhadora está aberta. Pega, anota. Quem é sábio já arrumou a agenda e esse ano vai com tudo. Essa virada. Quando Deus decide fechar, secar as fontes, fechar, não vem nem do céu e nem da terra. Não vem chuva do céu, Lê, mas também não tem orvalho da terra, Tiago. Mas quando Deus diz, agora eu vou abrir, vou liberar, não tem quem possa segurar ou reter aquilo que Deus tem para derramar sobre a nossa vida. Porque senão, Deus estaria contrariando um princípio dele mesmo. Ele estaria usando uma balança enganosa. Erraram comigo, fecho tudo. Acertaram comigo, conta gotas. Não, irmão, você vai pegar isso aqui comigo que está queimando meu coração. Se Deus falou assim, ó, a coisa está feia, eu vou fechar tudo, todas as comportas, quando houver restauração, vai abrir tudo que Deus tem para você e para mim. Porque senão ele estaria... Você está entendendo o que Deus está tratando com a gente? Talvez você diga, pastor, então parece que está fechado para mim de algum tempo. Então, mergulha na intimidade do coração de Deus e clame. Porque a hora que abrir, irmão, não tem quem possa segurar ou impedir o transbordar de Deus em nós, sobre nós, através de nós, conosco, em nome de Jesus. Elias foi na ousadia e disse, não haverá nem chuva do céu, nem orvalho da terra, nem o céu e nem a terra vão dar nada para o povo de Deus, enquanto eu não voltar a profetizar. Parece simples. Vai lá, Elias, profetiza que está resolvido. Mas lembra que profetizar está mais ligado a falar ou a ouvir? Ouvir. Como Ezequiel, profetizei como se me deu ordem. Se Deus não deu ordem, não profetizo. Senão vai passar vergonha. Não vai acontecer nada. Elias disse a Acabe, aí a outra coisa. O caráter cristão é esse. Eu não tenho e não posso viver com medo. Mas se eu vou desagradar o rei, se eu vou desagradar um amigo, se eu vou desagradar... Não sei, ei, peraí. Nós não estamos falando sobre ser grosseiro, estúpido, nem nada disso. Mas diga a palavra de Deus. Não se envergonhe da palavra de Deus. Para que não aconteça de você e eu termos Deus se envergonhando de nós. Jesus diz, quem se envergonha de mim das minhas palavras, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai. E a gente não quer passar por isso. Não podemos. Não podemos. Elias vai a Acabe, ao rei, um rei perverso, casado com uma mulher endemoniada, perturbada até a unha, até o cabelo, a Jezabel. Mas o coração de Elias está tão guardado em Deus, que até esse momento aqui, a má notícia, a ameaça, o perigo, pouco importa. Se Deus está me dando uma palavra, Deus sustenta, Deus garante, Deus mantém. Se Deus te deu uma palavra, não importa o que o mundo esteja dizendo, o que o governo esteja dizendo, o que a realidade esteja dizendo. Se Deus deu uma palavra, Ele é fiel para fazê-la cumprir, porque Ele vela sobre a palavra dEle. Falsas profecias caem na boca de falsos profetas, mas a palavra de Deus não cai, porque Ele não é um falso Deus. Ele é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus todo-poderoso. Então, Elias vai e fala para Acabe, Acabe, não vai chover nos próximos anos, e não fala nem prazo. A menos que eu profetize. O Acabe, se você quiser tentar consertar, salvar esse seu reino que está todo bagunçado, você vai ter que voltar a ouvir profeta. Você vai ter que restaurar. E Deus tem ministrado ao meu coração algumas palavras, algumas direções, e tem testificado para o ano de 2024.
Algumas portas já estão se abrindo do ponto de vista de revelação de Deus, de direcionamento de Deus. Diga comigo, diga renovo. Diga comigo multiplicação de dons e habilidades. Diga restauração. Guarda isso, porque você vai precisar muito e vai viver muito isso em 2024. Como a gente já acessou o 5784, isso tudo já está disponível. Deus já está trabalhando renovação. Sabe por quê? Deus colocou algo no meu coração e de repente eu comecei a conversar com outro e eu percebi. O ano de 2023 foi um ano extremamente desafiador. Apesar da gente falar assim, não, mas teve os outros que teve aquele negócio de fecha isso, de aquilo. Eu estou falando sobre um peso espiritual. Gente que vive na carne nem percebeu. O cabra que está só no churrasco não percebeu nada. Foi mais um ano. Não ganhei dinheiro, Tem gente que está pensando só no dinheiro. Não ganhei dinheiro, ganhei dinheiro. Arrumei um bom emprego, pedi um bom emprego. O salário foi aumentado, foi diminuído. Fechei negócio, perdi negócio. Mas a Bíblia diz que aquele que é espiritual discerne as coisas espiritualmente. E eu converso com um amigo, um líder, ele diz assim a mim, isso. Falou, opa, rapaz, eu passei uma coisa assim, eu também. Aí fala com o outro, ele, eu. Aí fala com o outro, opa. Aí eu falo, meu Deus, olhando aqui do lado de fora, eu nunca imaginava que vocês estavam passando isso. E eles dizem para mim, olhando aqui do lado de fora, eu nunca imaginava que você estava passando por isso. Travamos guerras espirituais em 2023, que a maioria de vocês jamais imaginam. E só julgaram a carcaça, alguns ou muitos. E eu pensava que era uma coisa meio isolada, acho que foi uma coisa comigo. E de repente eu começo a falar com um outro. Gente que eu achei que estava muito bem. Quanto que eu falei? Mas muito, com bastante U. E travou guerras, talvez como nunca. Extremamente desafiador. E aí Deus soprou. Rogério, oi Senhor. Agora está na hora do renovo. Porque a história não termina aí. Agora vai começar a brilhar. Deus tem renovo para quem permanece. Para quem jogou a toalha e encostou no canto, vai ter que voltar e passar pelo processo. Quem não fugiu, quem não amarelou, quem não largou o cajado, vai receber renovo. E quem largou vai ter que retomar, passar pelo processo para receber renovo. Essas palavras, guarde bem elas. No decorrer do ano você vai ouvir muito. Digo de novo para não esquecer: restauração, renovo, multiplicação de dons e habilidades. Não adianta querer acessar novos níveis sem essas instruções. Porque chega uma hora que a gente fica esgotado. Chega uma hora que a gente está cansado. Por que Deus põe lá nos 10 mandamentos, que Ele fala com Moisés, sobre guardar o sábado? E Jesus vem dizer, peraí, Deus não criou o homem para o sábado, ou o homem por causa do sábado, mas criou o sábado por causa do homem, criou o sábado para o homem. Jesus não anulou o sábado, Jesus não removeu o sábado continua de pé. De que ponto de vista, pastor? Do ponto de vista que nós não vamos conseguir ter um relacionamento verdadeiro com Deus, uma vida saudável familiar, uma vida saudável física, emocional e até financeira, se não tivermos um tempo de descanso, de desfrute com Deus, de comunhão com Deus e com a família. Nós não damos conta. Alguém mais pode dizer? Eu posso dizer. Nós não damos conta. Mais alguém? Confessa isso, não é pecado não. Nós não damos conta. Mas se eu guardar o tempo de Deus, eu sou renovado, restaurado. As minhas habilidades e os meus dons são multiplicados. Gente, quem ouviu sobre o Shemitah entendeu o que eu estou dizendo. No Shemitah, tudo que foi plantado no 6º ano, dá para o 7º, para o 8º e para o 9º ainda. Dá para 3 anos, multiplicação de dons e habilidades. Enquanto desfruta e tem comunhão. Enquanto obedece e honra a Deus. Princípios de Deus para quem valoriza e coloca Deus em primeiro lugar. Para quem abre mão de qualquer modismo, festa, bagunça ou o que foi fora e diz Deus em primeiro lugar. Tem um tempo de colheita que outros não têm.
Tem uma multiplicação que outros não têm, porque ele diz: aos que me honrarei, quem me despreza vai ficar envergonhado. O sábado não foi criado para ser um ídolo para o homem, mas para ser um renovo para o homem, para ser uma forma de homem voltar à sua essência. Calma, descansa, contempla, relaciona, adora, ama. Irmãos, quem aqui já se percebeu chato pra caramba? Minhas duas estão erguidas antes que você tente me apontar o seu dedo. Esse dedo acusador maligno. Brincadeira. Sabe, a maioria das vezes que a gente está chato, por quê? Porque está faltando voltar a guardar o sábado. E eu não estou falando do dia, do ponto de vista de calendário. Quem está entendendo? Eu estou falando sobre parar tudo e dizer: Deus, eu e o Senhor agora. Deus, eu não vou resolver tudo porque eu sou bom e eu carrego toda a minha... Não, Senhor, eu vou ficar aos teus pés. E se for para chorar, eu choro. Se for para rir, eu vou dar risada. Se for para falar, eu falo. Se for para só silenciar, mas eu quero estar contigo. E depois de estar contigo, eu vou olhar para a minha família, eu vou olhar para a tua criação. Irmão, você vai ver como você tem mais ânimo para viver. Eu vinha viajando hoje, dirigindo e falando com Deus em espírito. Geralmente eu até tiro um tempo na viagem para ficar orando. Põe um louvor e fico orando. Mas eu não sou engessado. Eu estou aberto. E aí hoje eu fiquei mais meditando, pensando, em espírito e tal, e isso e aquilo. E aí vi aquele sol lindo. Eu falei: oh meu Deus. Aí eu falei: Deus, duas coisas que eu quero fazer. Já fiz, mas eu quero fazer com um propósito, de propósito. Eu quero viajar de madrugada, quando está escuro, na direção do nascer do sol. Para eu de frente o sol nascendo. Já passei por isso, mas não com, essa viagem é por causa disso. E quero viajar na direção reto, pôr do sol. Gente, eu sou encantado com isso. A beleza do que Deus faz. Aí ainda tirei uma foto, quem estava ao meu lado, de frente com o pôr do sol, lindinha. Aí eu olhei e falei: Senhor, duas maravilhas numa foto só. A minha lindinha, não sou besta nem nada, estou semeando para colher em 2024 inteiro. Entendeu? Estou terminando o ano semeando para colher muito o ano inteiro. E o pôr do sol que eu amo. Irmão, se a gente não faz essas coisas, quanto custa olhar pôr do sol? Não, eu não ouvi. Quanto? Ai, sabe, pastor, estou esgotado que eu não tenho dinheiro. Quanto custa olhar o pôr do sol? Quanto custa ouvir o barulho da chuva, aquela chuva bacana, não estou falando tempestade não, aquela chuva gostosa, quanto custa? Quanto custa olhar para o céu, aquele céu quando está bonito? Quanto custa ler a tua Bíblia? Pastor, eu não tenho Bíblia. Procura no final que nós te damos uma Bíblia. Nós vamos semear a Bíblia, a gente compra aqui na livraria e te dá. Pelo amor de Deus, para de criar obstáculo. Não pense que você vai acessar novos níveis. Se você não tiver as instruções certas, vai ser para quebrar a cara. Já entrou numa aula de gaiato? Sabe aquela... Você não prestou atenção na última aula, depois faltou, depois chega na outra aula lá, e estão falando, você fala assim: meu Deus, o que é isso? Quem já passou por isso na vida? Quem estudou já passou por isso, gente, pelo amor de Deus. Já. O balançar da cabeça de alguns jovens aqui, falando: pastor, era mais comum isso do que saber o que estava acontecendo. Ei, nós precisamos estar alinhados com Deus, alinhados com Ele. Não alienados dele, alinhados. Senão, o que vai acontecer? Eu quero acessar uma nova estação, eu quero acessar um novo nível, mas não sei nem o que fazer quando chegar lá. Não, sabe, pastor, eu queria que Deus me desse uma grande oportunidade. Tá bom, vamos colocar você em uma reunião, você vai ser colocado para ser diretor de uma multinacional. Aí quando eles começarem a falar um monte de coisa, elas falam: do que vocês estão falando? Devolve eu lá para onde eu estava. Nós vamos nos preparar em Deus. Quem está entendendo? Instruções. Antes de acessar, instruções. Profetizar não é só falar: Deus, o Senhor me põe lá e na hora o Senhor me dá o que eu tenho que falar. Não. O profetizar também tem a ver com se preparar. Porque se vem uma palavra profética na minha direção, que Deus vai levar, que Deus vai fazer o impossível. O possível e o natural cabe a nós. Sabe, eu tenho uma promessa que eu seria um grande empresário. Tá, e você consegue administrar o salário que você recebe? Não, não consigo, pastor. Mas uma pessoa profetizou para mim e eu creio, porque é uma profetisa. Sabe o que é o pior? Ainda queima a irmã que profetizou. Que parece que a irmã estava no pecado. E nem foi a irmã que às vezes estava no pecado.
Não foi, às vezes foi profecia mesmo, não foi nem profetada. É que a profecia veio. Agora você precisa se preparar. Porque senão você vai comprometer pessoas para trabalharem debaixo da tua autoridade, e elas não vão receber o salário no final do mês. Vai ficar dizendo para eles, não tem dinheiro para te pagar, não tem dinheiro para te pagar, não tem dinheiro para te pagar, não, está complicado. Não basta a gente ter promessa, não basta ter sonho, a gente precisa se preparar. Tem que afiar o machado. Lembra que a gente começou falando disso? Vê como o Espírito Santo sabe plantar. Gente, uma das coisas que eu fico encantado, 99% dos cultos que eu vou ministrar, no começo aqui, quando eu entro e oro, eu falo várias coisas aparentemente para mim, para você talvez não, mas para mim aleatórios. Tem nada a ver com a mensagem que eu vou pregar. Eu falo de uma coisa, eu falo da outra, eu falo da outra. Daí a pouco eu mando uma mensagem, a hora que eu olho, é como, sabe aquelas brincadeirinhas tinha na escolinha dominical, não sei se aqui tem, se não tem, a pastora Vanessa e a Pri vão providenciar. O fruto do Espírito, aí tem a arvorezinha, aí tem frutinha lá, cada frutinha com nome, para as crianças ir lá e colocar. Já viram isso? Pronto. Aí eu vou pregando, daqui a pouco puxou lá, puxo, daqui a pouco puxou outro, daqui a pouco, a hora que acaba a mensagem, olha e fala, todos os pedaços, as frações, porque o fruto do Espírito é um só com tudo aquilo. Irmãos, Deus não joga palavra aleatória. Toda a palavra de Deus é fiel, digna de aceitação e poderosa para cumprir tudo que Deus tem para fazer através dela. Então não pense em entrar nos próximos níveis sem instruções. Elias teve a coragem de Acabe dizer, Acabe é o seguinte, não vai chover nos próximos anos enquanto eu não falar. Sabe por quê, Elias? Eu ouvi Deus e estou falando segundo Deus. Que nos próximos anos não venha acontecer na nossa vida coisas aleatórias, mas venha acontecer aquilo que Deus está tratando para acontecer. Eu não quero viver um novo ano cheio de acidentes. Eu quero viver um novo ano cheio de testificações. Tudo que Deus falou foi acontecendo, porque eu fui me posicionando e foi cumprindo. Chega de viver remendando acidente. Está na hora de a gente viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Alguém está entendendo que Deus está tratando com a gente? Parei no verso 1, gente. Eu li um versículo. Imagina como vão ser esses 12 dias. O verso 2 diz, então o Senhor disse a Elias, vá para o leste e esconda-se junto ao rio de Querite, que fica a leste do rio Jordão, beba água do riacho, e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu lhes dei ordem para levar o alimento até você. Ponto. Aí você vai ver no verso 5, põe aí, vai só para dar uma na nossa cara, porque, beber água do rio, sujo. Aí um corvo corvo é limpo. Não é urubu não, gente, é corvo. Urubu come carniça, corvo não. Mas vamos lá. Elias fez o que? Ordenou. Profeta de Deus faz o que Deus manda. Profeta de Deus não anda por conta própria. No semblante dele não é como ele se sente, é como Deus mandou. Imagina Oséias. Oséias foi profeta de Deus, gente. O que Deus mandou ele fazer? Casar com uma? Cuidado com a palavra. Fala ela completa. Prostituta. Uma mulher adúltera. E aí, o que falou? Falou, olha, essa mulher vai te trair, vai embora de casa, vai deitar com todo mundo vai ver, e você não pode nem chorar, lamentar, porque essa mulher, olha aí, depois você vai receber ela em casa, com amor, alegria e dar a festa. Ei, profeta, está sujeito ao seu Senhor. O problema é que o tempo vai passando, e a gente começa a ficar um monte, mimado. Gente chata. Não gostei. Porque colocaram balão, não sei de que cor, então também não prego. Então também não sirvo. Então também não sei o que. Então some. Ei, o que Deus quer de você? O que Deus quer de mim? As promessas vão se cumprir quando houver aquela entrega que a gente leu no Salmo 37. Você está vendo como tudo vai acontecendo? Entrega o teu caminho, confia nele e ele tudo fará. O que o Elias fez? É para ir para a beira do rio, eu vou. É para esperar o corvo trazer alimento, eu estou aqui esperando. Está vindo ali, não é corvo não, está vindo ali, não é corvo. Opa, corvo. Aí vem o corvo e traz o filé do dia. Gente, primeiro iFood foi Deus que criou, mandou o corvo ir lá e levar para o Elias. Aí a Sara fez assim, esse iFood, pastor, misericórdia, eu não comeria.
Deus vai te preparar, varô. Deus vai te preparar, varô. Para comer do que Deus está dando. Para ser sustentado até viver o propósito. 2023 está acabando, e aí? Eu comi o que Deus deu. Para ser sustentado até viver o meu propósito. Não vou pregar a mensagem inteira, mas só para você ter uma ideia, irmão, da revelação que Deus me deu aqui. Você acha que é gostoso ou confortável? Confortável é uma palavra melhor. Confortável viver na beira de um rio, bebendo água do rio, comendo o que o corvo trazia? Era confortável, gente? Mas em Israel que havia fome seca e desespero por comida, era confortável? Elias estava muito melhor do que Acabe e o povo. Muito melhor, muito melhor. Sabe o que Deus pôs no meu coração que era para falar para vocês hoje? Está acabando mais um ciclo. Está acabando mais um ciclo. E ele pode não ter sido para você e para mim, aos nossos olhos, perfeito. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Às vezes bebendo água de um rio e sendo alimentado por corvos, e de repente o rio secou. E os corvos não trouxeram mais alimento. E aí? Aí Deus fala, Elias, agora você vai levantar e vai até Sarepta, que eu ordenei uma viúva para te sustentar. Quando ele chega, essa viúva, além de viúva, também estava na miséria, porque havia fome sobre toda a terra. E aquela viúva vai preparar o último alimento para morrer, ela e o filho. E Deus diz, não é mais assim. Se eu enviei, eu vou prover. Enquanto todo mundo passava fome, onde Elias chegava, havia provisão. Eu quero profetizar, mas é só para quem crê. Onde você chegar debaixo da palavra de Deus, vai haver provisão. Não importa o cenário, não importa como está a direita, a esquerda, podem cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Você em Cristo, na palavra, servindo, com o teu ministério ativado, com os teus dons no altar, florescendo, frutificando, renovando, restaurando, fiel e em honra, não será atingido. De jeito nenhum, pastor. Elias foi atingido, foi indiretamente sim, a uma crise no seu tempo, mas para ele não faltou nada. Pode ter mudado, ficou mais básico, mas não faltou. Não faltou. Alguém está entendendo o que Deus está tratando com a gente? Mas Elias, ele tem aquela palavra, é só ele falar que chove. Não, ele tem temor. Eu só falo quando Deus falar. Eu não vou atropelar. Não, mas Deus diz que eu que tenho o poder, então eu vou falar para abrir o céu, porque eu estou com fome e não quero mais ficar viúvo, desespero, então eu vou falar. Não comprometa. Não comprometa o teu propósito por causa da tua necessidade. Escreve isso e não esquece o ano inteiro. Não comprometa o seu propósito por causa da tua necessidade. Quem foi que orou para não chover? Quem profetizou que não choveria? Elias, ele falou para Acabe. E ele já avisou que choveria quando quem falasse? Ele. Então ele não podia falar, não, chega de seca, não aguento mais. Podia ou não podia? Sim, fez isso. Porque ele comprometeria o propósito dele. Eu não posso comprometer o meu propósito, o meu ministério, por causa de uma necessidade financeira da igreja, e vir aqui inventar alguma coisa para o povo dar dinheiro. Sou louco. Eu não posso comprometer o meu ministério para falar algo que vai agradar alguém, e alguém vai ficar feliz aqui. Não, pastor, pega, sabe, umas mensagens, umas coisas mais assim, e aí todo mundo fica feliz, sabe, nossa, em top de gente. Não, eu não vou comprometer o meu propósito por causa de necessidades momentâneas. Essas necessidades vão passar, mas aquele que fizer a vontade do Senhor vai permanecer para sempre. É o que está escrito. Elias segurou firme. Quando chegou a hora dele se apresentar a Acabe, ele se apresenta. Já estava na hora de chover. Depois de chover, a gente sabe que Elias entra numa depressão, porque ele espera algo do povo e o povo não corresponde. E isso é doloroso para todo líder. Expectativas não correspondidas. Depois de tanta entrega, não haver o feedback. Isso dói. E o Elias vai para o meio de uma caverna pedir a morte. Ele foge quando é hora de ele mergulhar. Cuidado que há uma diferença entre você ir para o secreto com Deus e você fugir de tudo, inclusive pensando que pode fugir de Deus. Não há problema algum em sairmos de cena em alguns momentos, pelo contrário, é necessário isso. Mas sairmos de cena por quê?
Sabe, eu saí de cena porque uma pessoa passou e não me cumprimentou do jeito que eu gosto. Então não vou mais servir. Porque eu acho que a pessoa tinha que sorrir para mim desse jeito, ela sorriu de outro jeito. Você está pensando que é o que isso aqui? Casa de oração. Se estivesse orando, não estava reparando que o outro sorriu mais, que o outro sorriu menos. Entrega. Vamos focar naquilo que é o propósito. Porque está cheio de gente que parou no meio do caminho. Não, porque sabe, pastor, é uma dor. Dói a minha alma que aquela pessoa não falou comigo. Dói na minha alma que eu não fui chamado para uma posição. Dói na alma, irmão. Dói na minha alma um monte de coisa. Mas eu estou aqui cumprindo o meu propósito. Eu não vou trocar o meu propósito por necessidades. Eu vou lutar pelas minhas necessidades. Quem mais luta pelas suas? Sem comprometer o propósito. Porque Deus é Deus da necessidade e é Deus do propósito. Quando Deus falar agora vai chover, ninguém segura mais. Nesse meio tempo eu vou ficar onde Deus quer que eu fique. Eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Eu vou acessar os níveis com as instruções e não sem elas. Acabe precisa de um profeta para voltar a chover. A nação de Israel precisa de um profeta para voltar a chover. Está faltando chuva na tua vida? Qual é a voz profética que você ouve? O senhor pastor, não, que você ouve mesmo, ouve, respeita, pratica, crê, vai. Não aquela que a gente começa a dizer, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso aqui, não sei o que, vamos dar uma pedrejadinha, agora larga a pedra, agora abraça. Foi dura a palavra para Acabe, mas Acabe, ou você respeita o meu ministério profético, ou o povo morre de fome. Gente, foi o que aconteceu, está na Bíblia. Eu estou inventando alguma coisa? Me ajuda a te ajudar. Porque até a resposta que vai vir, só lê comigo, presta atenção só nisso aqui. Até a resposta que vai vir, no 1 Reis capítulo 18, presta atenção. Versículo 1, algum tempo depois, no terceiro ano da seca, o Senhor disse a Elias, vá apresentar-se ao rei Acabe, diga-lhe que enviarei chuva. Elias foi apresentar-se a Acabe. A fome era severa em Samaria. Acabe mandou chamar quem? Não, por favor, fala esse nome, honra porque merece ser honrado. Como? Fala mais uma vez o nome desse profeta, desse homem de Deus, fala. Bacana. Quem é esse pastor? Você vai saber agora, se não sabe. Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Ele trabalha para um rei endemoniado, mas ele é servo de Deus. Então para de ser religioso e dizer, não sabe o que é, porque eu trabalho no meio de um monte de ímpio. Ok, esse aqui trabalhava para um rei e uma rainha perturbados. E ainda assim foi servo de Deus. Correu riscos, mas não desonrou a Deus. Vamos lá. A fome era severa em Samaria, Acabe mandou chamar Obadias, administrador do palácio. Obadias temia profundamente ao Senhor. Não era de qualquer jeito, não. Temia muito, tá? Certa vez, quando Jezabel havia tentado matar todos os profetas do Senhor, Obadias escondeu quantos? 100 deles. Em 2 cavernas, colocou 50 em cada caverna e forneceu alimento e água para eles. Em tempo de fome, ele sustentou uma igreja. Ele bancou uma igreja. Que Deus levante Obadias dentro dessa casa. Só que o Obadias não foge. Obadias não manda o dinheiro e foge. Ele manda o dinheiro e a presença. Porque quando Acabe fala, vamos procurar o Elias, Obadias está indo procurar o Elias. Quando é para ir alimentar os profetas, Obadias está alimentando o profeta. Deus quer levantar Obadias, profetas e prósperos. Que Deus levante em nós profetas e prósperos, mas que não se ausentam do seu propósito. Gente, imagina se a Jezabel descobre que Obadias escondeu 100 profetas. O que ela vai fazer com Obadias? Matar. A gente está disposto a morrer pelo Senhor? Poxa, pastor, eu pensei que você ia falar de boas novas, novo ano. Gente, ir para o céu com um galardão de morreu pelo Senhor. Ah, gente. É o máximo do máximo do máximo. Esse é o Obadias. Alguns teólogos entendem que a viúva que vai falar com Eliseu, seu servo temia o Senhor e sabe, meus filhos vão ser levados. Quem lembra disso aí? 2 Reis 4. Quem lembra disso aí? Que iam ser levados os filhos como escravos. Alguns teólogos entendem que o falecido marido era o Obadias, que ele se endividou para proteger profeta.
negócio é sério. Isso não é uma certeza, são algumas linhas. Mas o fato é que o Obadias é um administrador fiel. Vamos lá. Temente a Deus, né? Olha lá. Acabe disse Obadias: precisamos ir a todas as fontes e vales na terra. Quem sabe encontraremos pasto suficiente para salvar pelo menos algum de meus cavalos e mulas. Então dividiram o território entre si. Acabe foi para um lado e Obadias foi para o outro. Agora vem comigo no verso 16, por favor, e a gente termina aqui hoje. Então Obadias, não, aqui já tá bom, pode ser. Então Obadias foi dizer a quem? A Acabe, que quem? Elias tinha vindo, e Acabe saiu para encontrar-se com Elias. Quem foi que deu notícia para o Acabe que o Elias tinha voltado? Quem foi, gente? Gente, lê comigo o versículo 7. Não, 7 não. Ó, é melhor a gente ler já direto aqui, ó. 11. E agora o Senhor diz: vai e diga ao rei, Elias está aqui, mas assim que eu deixar, o Espírito do Senhor me levará embora, sabe lá para onde? Quando Acabe chegar e não encontrar, ele me matará. E no entanto, tenho servido fielmente ao Senhor toda a minha vida. Sabe? A primeira pessoa que recebeu notícia que Elias ia se apresentar, e que Elias colocar diante de Acabe, e que o tempo de fome, de seca ia acabar, foi um servo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus continuou procurando servos dele para serem mensageiros de boas notícias. Em janeiro, se prepara, porque Deus está procurando fiéis da terra. Salmo 101:6, põe para mim, Ana. Deus está procurando, põe na Almeida que é até melhor, tá? Fiéis da terra, gente que Ele vai colocar mensagem de boas novas, mensagem de esperança. Um tempo de restauração e de portas está chegando. Porta de salvação, restauração e avivamento. Salmo 101, verso 6, por favor. Os meus olhos procurarão quem? Procurarão quem? Os fiéis da terra. Eu não ouvi essa mensagem de ninguém, gente. Deus me deu ela, boa parte dela, ontem, anteontem e outra parte na viagem. Os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me. Deus está procurando o Obadias Rogério, Obadias. Está procurando. Que vai trazer a notícia. Os profetas de Baal e dos falsos deuses vão cair por terra. Deus vai responder com fogo e vem chuva de Deus chegando para a gente. Põe o primeiro tópico, só para não falar que eu não coloquei nada aí, né? Porque ela não está doida para pôr. Deus cuida de quem anda em aliança com Ele, mesmo em tempos difíceis. Deus cuidou de Elias? Hein? Deus cuidou de Obadias? Deus cuidou esse ano do Rogério e agora está chegando a hora da chuva de Deus chegar sobre nós, é o que eu declaro, e só quem crê diz. Pode aplaudir porque Jesus merece.